Para poder facilitar la comprensión tenemos una propuesta, a ver qué les parece. Wilson va a tratar de hablar lo más lento posible y cuando alguno de nosotros no comprende bien lo que dijo, levanta la mano y nosotros tratamos de explicar. ¿Ok? ¿Les parece? No precisa decir nada, basta levantar la mano, yo voy a estar atenta a las manos levantadas. ¿Les parece? Para así no tenemos que hacer más larga la cuestión. Hola, 1, 2, 3, probando. En este momento estamos empezando. La palabra, Wilson. Esperamos. Anda. Los que faltan ahí, ¿será que están...? Dice que empecemos como vos quieras. ¿Ah? Como vos quieras. Como que é? Si querés empezar ahora, empezamos ahora mientras... Se não perde depois o Sim. um pouco difícil, se não Sim. quebra. Repito para los que no estaban que como el idioma original de Wilson es el portugués o brasilero, para así mejor, decíamos que él va a tratar de hablar lentamente y si alguien no comprende basta que levante la mano, entonces nosotros retomamos para explicar esa parte que no se comprendió. Así no tenemos que hacer una traducción simultánea a cada palabra que dice, ¿no? Porque también no es que es tan difícil. Bem, eu agradeço o convite que me foi feito para compartilhar um pouco nesse encontro com vocês, não? Porque creio que temos de começar a superar as barreiras de nossos países, as fronteiras. Se olharmos o Brasil, muitas vezes pensamos como um único continente. Creio que um grande desafio é pensar como superar essas barreiras. Então, vir aqui para mim é um salto de superação de fronteira e buscar cada vez mais esse sentimento de pertencimento a um continente latino-americano, não? Se nós olharmos nos anos 80, nós tínhamos as perguntas e as respostas, não é? Se nós olharmos hoje nessa conjuntura latino-americana, porque passamos por um processo de governos ditatoriais em todo o continente latino-americano, inclusive na América Central e no Caribe, que eram estratégias do imperialismo norte-americano em nossos continentes, com medo de outros projetos de sociedade, não? Até 1980 e terminou a ditadura chilena em 80 e... Quando termina a ditadura no Chile? Em Chile, quando termina a ditadura? 88. 88, para ver até 88, nosso continente tinha ditadura. Pós-ditadura, tivemos governos de transição. Atualmente, temos governo que vieram de dentro do processo em que foram muitas vezes oprimidos ou torturados. Então, olhar um pouco essa conjuntura latino-americana para perceber onde nós estamos e como trabalhamos e como construir as ferramentas para poder dar respostas conjuntamente a partir desta conjuntura. Se olharmos um pouco o movimento da pós-modernidade,
perdemos o senso da noção de história e vivemos muito fragmentado. Un minuto. Dice... No, igual está bien. Él dice que es importante que nos situemos en qué momento histórico estamos para comprender cuáles son las herramientas para poder movernos ahora. Como então buscar de novo este grande tesouro que é o pensamento social da igreja. Se olharmos a dimensão, a base social, o pensamento social, o pensamento que podemos construir um caminho, está todo baseado nas relações trinitárias, ou seja, na Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ali está o foco de todo o pensar social. Por quê? Porque o Pai envia o Filho em missão e o Filho se encarna, se encultura. São João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um Deus feito em carne humana. Se encultura num tempo, com uma linguagem, com um modo de ser. E traz à terra uma boa notícia. Jesus traz uma boa notícia. Uma boa notícia que não é sua. Uma boa notícia que é do Pai. Por isso, continuamente faz esse caminho de coerência com a vontade do Pai. E aí, se nós olharmos como prisma desta realidade trinitária, ela está relacionada fortemente ao bem comum. Diríamos assim, nossos trabalhos sociais, os projetos sociais, é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é materializar o bem comum sobre a terra. Esta é a vontade do Pai. A materialização do bem comum. Agora, como materializar o bem comum? Nós necessitamos de ferramentas, como vimos as nossas organizações. Então, buscar esta identidade nas nossas obras sociais, embasada no pensamento social da igreja. E aí recuperamos de novo as comunidades primitivas, porque Jesus constrói um modo de pensar, um modo de agir e um modo de ser. E o modo de pensar, de agir e de ser de Jesus é o modo de Deus. E esse tem de ser um pouco o nosso olhar. Por isso nos diferenciamos das questões, diríamos assim, temos que olhar um pouco além da visão social, política, econômica, antropológica. Porque nós olhamos com os olhos do coração. Agora, os olhos do coração têm de ter ferramentas. Por isso, devemos nos inserirmos dentro da realidade e encarnar-se na realidade. Para tornar de novo a palavra verbo encarnado, materializado, para recuperar o tecido social da dignidade. E aí, se a gente olha, Jesus era um homem, humanamente, tão humano, que era divino. Chiara tem uma reflexão belíssima sobre a atração dos tempos modernos, que diz de que devemos ser um pedaço de pão ensopado num copo de vinho, totalmente mergulhados na realidade e totalmente mergulhados no divino. E ela diz, a sede da sabedoria é o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro que viveu em Nazaré. Diz, aqui está a mais alta contemplação. Por outro lado, a mais alta
profundidade humana. Então, tudo que é humano não está fora da fé, não está fora da proposta do amor, porque o amor se encarna humanamente, não? Então, dentro desta dimensão, Jesus é o homem que rompe, ou seja, que dá visibilidade à invisibilidade. Por exemplo, o cego Bartimeu. Todo mundo via o cego Bartimeu. Jesus viu o cego Bartimeu, tocou, ergueu. A José, o sea, no sé cómo se... Jesús, al ciego Bartimeo todos los veían. Jesús lo vio y lo tocó. Al ciego Bartimeo. E isso rompe com a invisibilidade e traz o cego à visibilidade. Então diríamos assim, a força de Jesus é trazer ao centro das questões tudo o que é humano. E humano, dar uma perspectiva de dignidade do divino. Esta realidade contínua de Jesus no processo de trazer ao centro sempre aqueles que eram os excluídos, os empobrecidos, a viúva, as crianças. Essas realidades é o ser de Jesus. E no ser de Jesus é o ser de Deus, não? Então queria trazer um pouco esta chave. Por que nós trabalhamos socialmente? Por que trabalhamos socialmente? Não? Então, as primeiras comunidades primitivas tinham 4 pilares. A centralidade da palavra, buscavam essa centralidade da palavra, porque a palavra é que provoca, a palavra é que convoca, e a palavra tem de se tornar vida, pele humana de novo. O testemunho, segundo pilar. Terceiro pilar, a celebração da fração do pão, a Eucaristia como alimento, e a partilha, com divisão. Compartilhar. São os 4 pilares. E o texto das primeiras comunidades cristãs primitivas diz que entre eles não tinha pobre, empobrecidos. Então, recuperar depois, se olharmos a teologia feita sobre esta prática cristã das comunidades, se deram com o tempo da patrística, em que os teólogos da patrística, né, fizeram... Que la patrística serían los padres de la iglesia, quienes han escrito sobre la vida de los primeros cristianos, que si queremos ir a investigar sobre esa vida, tenemos que ir a ver a ellos. Por exemplo, Santo Ambrósio, de Milão, e temos tantos padres da patrística, não? Diz que Santo Ambrósio, numa manhã fria na catedral de Milão, muito frio, um pobre tinha morrido, estava na frente da catedral, da porta. Todas as pessoas tinham passado por cima deste pobre morto e foram adorar o Santíssimo Sacramento. Quando chegou Ambrósio, disse, não, está incorreto. Vamos lá, primeiro, adorar Jesus, o Cristo crucificado na porta, que esta noite deixamos morrer de frio. Depois voltamos a cá e vamos adorar Jesus Eucarístico. Para dizer a força da patrística dos santos padres, socialmente, que são os primeiros que produzem uma teologia social. É muito importante recuperarmos o que dizem os santos padres socialmente, porque é uma fonte de alimentação para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para o nosso projeto de vida, e do porquê nós estamos no trabalho social. Queria fazer um pouco esse recorte no primeiro movimento nosso, não? Num segundo movimento,
a importância de nos relacionarmos com as encíclicas sociais, que é um tesouro imenso, uma riqueza que muitas vezes nós não estudamos e que fundamentam as nossas ações. Se nós olharmos, por exemplo, Rerum Novarum, de Leão XIII, ele trabalhou sobre a condição dos operários em 1891, mostrando de que havia uma ordem injusta e de que era necessário construir uma justiça social no mundo dos operários. E aí foram nascendo todas as questões da importância dos sindicatos, da importância de uma política de Estado. Então, o olhar de Rerum Novarum é este, é buscar esta relação, nesta encíclica, de dar acesso aos operários o direito de ter propriedade com dignidade com seus salários, que é uma encíclica atualíssima hoje, não? Se olharmos no nosso continente. A 40º ano, 1931, é uma encíclica que trabalha sobre a construção da ordem social e diz de que faz uma crítica ao capitalismo, como faz uma crítica ao comunismo, e discute os salários justos de uma reta ordem política, e forma nessa encíclica o princípio da subsidiariedade. Não? E diz, depois Mater e Magista de João 23, 1961, trabalha sobre a evolução da questão social e da importância do método ver, julgar e agir. O método ver, julgar e agir nasce... Escucharon todos ver, juzgar y actuar, sería el método. Sim. Rerum Novarum. Rerum Novarum trabalha sobre a questão operária. 40º ano trabalha sobre a ordem social. E Mater e Magista trabalha sobre o método ver, julgar e agir. Pátria em Terra, de João 23, de 1963, trabalha a paz dos povos. Não? Todo o assunto. A paz de los pueblos. E diz de que essa brecha, entre ricos e pobres, é uma ameaça à ordem social mundial. Se nós olharmos no mundo, no planeta Terra, nós temos 1,4 bilhão de pessoas que não comem. Então, um desafio frente a toda a tecnologia, frente a toda a informatização, frente a toda a ciência, é a fome. Então, esta problemática da ameaça, pode ver que as nossas cidades latino-americanas construíram um elemento de desagregação tão grande que temos o centro e a periferia. E o centro e a periferia não se comunicam. O centro tem medo da periferia. Tiene miedo, el centro tiene miedo de la periferia, ¿no? Porque diz de que a periferia, pode ver, os noticiários continuamente dizem de que a periferia é violenta e de que a violência nasce da periferia. Não é verdade. Eu, quando vou aos debates na televisão ou público, quando me perguntam e dizem, você mora num lugar violento? Eu começo a discutir o que é a palavra violência. Dizem, bem, vamos discutir a violência então. Aí eu pergunto, neste lugar que você diz que é violento, tem uma escola pública? Tem um posto de saúde? Tem saneamento básico? Tem equipamentos do Estado? Então, a partir daí, discutimos o que é violência. A violência é estrutural, produzida por um sistema injusto. Então, essa dimensão desta encíclica é muito concreta, real. Depois, então, vem o Concílio Vaticano II. E aqui, se nós olharmos dentro já do Concílio Vaticano II,
Chiara já emergia com o movimento do carisma, não? E ajuda na construção deste modo de ser, de viver, do carisma, olhando já um pouco esta realidade. Lembremos sempre de que Chiara não nasce do nada. Chiara tinha um irmão comunista, um pai socialista e uma mãe extremamente cristã. Não perdermos a noção da história. O Vaticano II, nesse sentido, ele traz de novo e constitui um olhar sobre o mundo com João 23, não? O Papa João 23 disse, é necessário o concílio e que entre novos ares para dentro da igreja. Nuevos aires, que entre nuevos aires. Não? Por isso era necessário. Todo mundo dizia, João 23 é um campesino, um homem rural, pouco conhecimento. No entanto, o Espírito Santo provocou o Concílio Vaticano II. Por isso, creio que nesse momento que sai Bento, não tenhamos medo, que pode ter uma grande provocação do Espírito Santo de novo na vida da igreja. Não? Então, Sí, o Vaticano... en este momento también lo que hizo Benedicto está provocando otra posibilidad también de que intervenga el Espíritu Santo en la iglesia. Então, o Vaticano II trouxe um dos documentos mais importantes sobre a realidade social, que é a Gaudium et Spes. E a Gaudium et Spes diz de que tudo o que é sofrimento humano deve ser dos discípulos de Jesus. A mesma coisa. E aí nós reportamos a dois eixos bíblicos que nos daria capacidade para a discussão da identidade do nosso trabalho social, que é as bem-aventuranças e Mateus 25, 31 seguinte, quando Jesus disse, tive fome e me destes de comer, sede e me destes de beber, peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes. Se pegarmos este texto bíblico, ele é uma encíclica. Agora, como, e ele diz, tudo que fizeres ao menor de meus irmãos, é a mim que fareis. Então, o resgate do humano na relação com o outro, de novo volta na dimensão do documento da Gaudium et Spes, essa dimensão profunda, não? E depois todos os documentos. Se olharmos, Paulo VI faz 3 grandes encíclicas na área social. Uma encíclica, a Populorum Progressio, de 1967, sobre o desenvolvimento dos povos. E fala que tipo de desenvolvimento? Que o desenvolvimento tem de ser integral, solidário. E chama os leigos a essa tarefa, a esse apelo de que o desenvolvimento tenha de estar ligado à distribuição de renda, à justiça social. E esse não é o conceito de desenvolvimento que temos hoje. Não? Ese no es el concepto que tenemos hoy de desarrollo. Una pregunta, ¿eh? Depois Paulo VI faz um outro documento em 1971, que é a 80ª Advenis. Nesse documento ele trabalha de novo a missão, né, e as responsabilidades das comunidades eclesiais. E diz que as comunidades cristãs, que cabe analisar com objetividade a situação própria de seu país, procurando iluminá-lo com a luz da palavra, inalteráveis do Evangelho, e a elas cumpre os princípios da reflexão, normas de julgar e diretrizes para a ação social da Igreja, como ela tem sido elaborada no discurso da história. E aí ele diz que os cristãos, nessa encíclica ele fala, são chamados a um processo de discernimento no olhar da realidade, para fazer uma atuação concreta sobre a realidade e construir ferramentas de intervenção da realidade. Não? Depois temos ainda em 1975
o documento de Paulo VI, que é um grande documento, que é Evangelii Nunciandi, que é um documento que traz de que a promoção humana tem uma profunda ligação com a evangelização. Então, diríamos, as nossas obras sociais, elas evangelizam, porque elas trabalham com a dimensão humana. Humanizar é evangelizar. Este é um conceito que os documentos das assembleias latino-americanas trazem muito forte. Porque vivemos de forma tão desumanizada. Não recuperar essa dimensão. O sínodo de João Paulo II traz 3 grandes encíclicas sobre essa dimensão. Laborem Exercem, em 1981, que traz de novo o trabalho como centralidade para uma questão de humanização e de qualidade de vida. Diz que sem trabalho não há qualidade de vida. Se nós olharmos nos nossos bairros, nas áreas de favela, a dificuldade de acesso ao mundo do trabalho, não? Então, a prioridade do trabalho. E ele diz de que o trabalho tem de estar acima do lucro, do capital. Ou seja, no centro deve estar a pessoa humana. O lucro tem de estar a serviço do humano. El lucro tiene que estar al servicio del trabajo del ser humano. Depois, em 87, o Papa João Paulo II escreve essa outra encíclica, Solicitude Social da Igreja, que enfoca o elo estreito entre justiça e paz e a necessidade do terceiro mundo, dos mundos, diríamos, empobrecidos, um desenvolvimento de novo, numa busca de um protagonismo dos seus próprios países. Nós muitas vezes olhamos o protagonismo dos países ricos e deveremos olhar o protagonismo do nosso continente. Pode ver que nós utilizamos incorretamente um verbo. A gente diz, vamos nortear as nossas ações. Vamos a nortear. Nortear. E nós deveríamos dizer, vamos sulear as nossas ações. Porque qual é a estrela que nos guia? É o Cruzeiro do Sul. Qual é a estrela que guia o norte? É o urso polar. Mirar o Cruzeiro do Sul significa como este continente pode se tornar protagonista, rompendo com os processos das dependências e dos modelos de dependência. Um dos melhores discursos na Rio+20 foi do presidente do Uruguai, Mujica. Mujica dizia, se nós queremos um modelo de vida na Índia igual à Alemanha, igual aos Estados Unidos, quantos planetas Terras precisamos? Então, o cambiamento... Él dice, en el discurso, uno de los discursos que hubo en Río+20, el hecho de pensar desde el sur cómo romper con esta lógica de desarrollo y dependencia, Mujica decía, en este discurso que hizo en Río+20, que si nosotros aplicáramos el modelo del estilo de vida, si los indios, la gente de la India, el país de la India, aplicara el modelo y el estilo de vida de la gente de Alemania, se necesitarían un montón de mundos y de planetas con recursos para poder tener ese estilo de vida. Depois, 1991, João Paulo II lança Centésimos Anos, que é a comemoração dos 100 anos da Rerum Novarum. Retoma de novo neste documento essa profunda discussão sobre a questão, de novo, urgente de trazer fora a problemática e como a tecnologia a serviço da humanidade e não as pessoas a serviço da tecnologia. Pode perceber, nós dissemos hoje, a importância da tecnologia na escola, na educação. Agora, a tecnologia não faz a aprendizagem.
A aprendizagem se dá no relacionamento humano, na pessoa a pessoa. A tecnologia, o computador, é uma ferramenta. Então, recuperar continuamente esse processo, não? Dentro desse caminho. Agora, dentro disso, nós temos os documentos papais, as conferências episcopais. E uma das conferências mais importantes foi a de 1971, Justiça no Mundo, em que se fala de novo da necessidade desse processo da transformação no mundo, não? Então, dentro disso eu queria trazer um corte sobre como é que esses documentos, essas assembleias dos bispos, dos cardeais, dessas questões se desdobraram na América Latina. Aí nós temos o documento de Medellín de 68, que é uma Medellín forma del 68. de materializar o documento Vaticano II. Então diríamos assim, a materialização do documento Vaticano II se dá em Medellín em 1968, quando se olha este continente e se trabalha as estruturas injustas e se discute sobre esta realidade. E faz-se uma grande provocação, porque o documento de Medellín se torna expressão de uma realidade social olhada pelo Espírito Santo na América Latina. E aí nasce todas as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, os movimentos sociais. Se nós olharmos nesse período, a efervescência nesse continente latino-americano. Se nós olharmos, e não podemos perder de vista, devemos mirar continuamente a quantidade de mártires latino-americanos que foram assassinados no período das ditaduras, porque acreditavam na justiça social. Então, nós somos um continente ensopado de sangue, mas de muitas sementes de ressurreição. Con muchas, o sea, con mucha sangre, pero también con muchas semillas de resurrección. A importância nesse conjunto da realidade social, não? É de não perdermos o olhar também sobre os mártires. Porque os mártires foram aqueles que deram a vida acreditando na utopia do Evangelho, acreditando na justiça social, entregaram sua vida. Dentro desse processo, depois tivemos o documento de Puebla, em 1979, que faz duas opções claras. O mundo dos empobrecidos, e traz os rostos dos empobrecidos, dizendo quem são os pobres. E dizendo, os pobres é o rosto de Jesus Cristo crucificado. E aí faz uma opção pelos empobrecidos, este documento. E trabalha 360 vezes a palavra empobrecido. O Dom Helder Câmara, que é um grande bispo brasileiro, dizia, quando dou comida aos pobres, dizem que eu sou santo. Quando eu questiono por que os pobres são empobrecidos, dizem que eu sou um comunista. Entendeu? Sim. Então, para dizer de que o documento traz esta opção dos empobrecidos e traz um conceito de evangelização, dizendo de que a evangelização na América Latina tem de ser uma evangelização numa relação de comunhão e de participação. Recupera o documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium. A igreja como luz, a igreja como povo. Porque primeiro tínhamos uma visão de que a igreja era só a hierarquia. E aí traz a força do laicato, a importância dos leigos. Documento de Puebla traz a opção pela juventude. Se nós olharmos no nosso continente latino-americano, o percentual de 12 a 29 anos é altíssimo. Se olharmos no Brasil, 46 milhões são de 16 a 29 anos.
Se olharmos nas nossas periferias, o maior assassinato é da juventude. Não é natural que um jovem de 15, 16 anos seja amassado. Sea matado, que sea asesinado. Não? Não é natural. Não é natural. E nós começamos a conviver porque justificamos e dissemos, mas ele estava no tráfico de droga. É normal. Não é normal. Aqui está, porque o pensamento social nos ajuda a não naturalizar a injustiça social diante desta realidade. Então, o documento de Puebla é um documento que concretiza as opções de Medellín. E, neste tempo de 79, vejam que começam a surgir os movimentos sociais, movimento da luta da terra, do sem terra, todo o continente, que hoje temos a Via Campesina, que é um movimento no continente latino-americano sobre a problemática da terra, da propriedade e da função social da terra. Os documentos de igreja sempre tocaram na função social da terra, dizendo que toda propriedade privada tem uma hipoteca social. Então, repensar essa dimensão, não? Dentro desse processo do mundo empobrecido, que o documento traz essa opção. Depois, o documento de Santo Domingos, ele traz a dimensão do laicato, o processo da enculturação e a problemática das cidades, do mundo urbano. Pode ver que nós tínhamos um continente latino-americano extremamente rural, campesino. Se olharmos hoje, do nosso continente latino-americano, creio que 80% é mundo urbano. Mesmo no mundo rural, há um pensamento urbano, através dos meios de comunicação, da televisão. Depois, o documento de Aparecida recupera os documentos passados e reafirma a opção preferencial pelos empobrecidos e traz os novos rostos dos pobres, os moradores de rua. Pode ver em todas as nossas cidades tem morador de rua. Como vocês dizem, morador de rua? Não? Gente que vive na calle. A juventude ligada ao narcotráfico. La juventud ligada al narcotráfico. A dependência química. La dependencia de drogas. O mundo que não existe trabalho. El mundo sin trabajo. Então, se olharmos a realidade nas periferias, as jovens que têm filho muito cedo, as chicas que têm filho com 14, 15, 16 anos. Não? Então, adolescente, diríamos nosotros. Os rostos, diríamos assim, dos empobrecidos dentro do documento. E diz o documento que talvez Aparecida, para mim, a maior novidade é que somos discípulos missionários, não discípulos e missionários. Ser cristão é estar em missão. Él dice que la novedad de Aparecida es que ser discípulos es ser misioneros. O sea, que somos cristianos, estamos en misión. Porque recupera essa ideia trinitária de que Deus é missionário, está em missão, porque envia o Filho. Então, ser cristão é ser missionário, é estar em missão, viver em missão. E a missão tem dois sentidos: a missão externa e a missão interna. Às vezes a missão está do lado da nossa casa. No mundo urbano, a periferia e o centro se coligam. O que existe é uma invisibilidade, não? Como pensar essa realidade? Então, o documento de Aparecida traz esse conjunto de proposta, de ideias, não? Em cima desta realidade, das questões sociais novamente. E tem um capítulo inteiro só sobre a questão da dimensão social, da pastoral social, da importância de termos ferramenta nesse sentido.
Então, para dizer um pouquinho de que como que dentro desse processo, não, diria assim, o pensamento social da igreja traz 4 pontos importantes. A crítica à apatia política. A apatia política hoje é muito forte, porque diz, política é coisa suja, política é corrupta, e não entramos na política, porque dissemos, política não me meto. Essa apatia, o documento, pode ver, os documentos trazem a importância de entrar nesse universo com essa perspectiva maior de acentuar a justiça social. A paz é fruto da justiça. Em nosso continente não haverá paz se não houver distribuição justa de renda. E a política é um instrumento para fazer acontecer o processo da organização de um Estado na relação com o bem comum. Então, a nossa fé tem uma relação com a política. Não podemos viver sem uma relação com o bem comum. Quando falo em política, falo no senso do bem comum. O que é produzido localmente, a riqueza produzida localmente, tem de ser redistribuída em equipamentos sociais. Se pegarmos a riqueza do município, da municipalidade, produzida ali, enquanto bem comum, como ela é redistribuída em equipamento para a favela? Escola com qualidade, posto de saúde com qualidade, malha viária de transporte público com qualidade. Então, pensar de que o rompimento com essa apatia é fundamental. As nossas obras sociais têm de buscar a construção de mecanismos de controle social para controlar e criar uma formação política de cultura de cidadania para controlar o bem público. Pego um exemplo concreto. Nas favelas onde eu moro, lá onde foi Máximo, agora em janeiro, não? Que já não é mais tão favela. Fizemos uma grande obra com investimento do Estado, que se chama Projeto de Aceleramento de Desenvolvimento. Aceleração do desenvolvimento. Projeto Isso. de aceleração do desenvolvimento. E veio Aceleração. um Apurar o desenvolvimento. O financiamento veio pela prefeitura. Nós fizemos o projeto grande. Depois lutamos na federação para que o projeto fosse aprovado pelo presidente Lula. O projeto foi aprovado. O dinheiro veio para a prefeitura. E nós começamos a fazer o controle do dinheiro, que deu um problema enorme com o prefeito. Porque dissemos, nós queremos entrar na comissão que faz a licitação dos projetos. E não, depois que a licitação está pronta, em que os critérios de corrupção já aconteceram. Para ver, é ali que temos de entrar. Depois, numa área, se fazia todo o saneamento básico. Trabalhamos com as mulheres, para que elas que estavam em casa, tivessem um caderninho na mão, e fosse marcando quantos caminhões de terra que vinha. Quantos caminhões de terra veían? Um quadernito para Um anotar. caderno para marcar quantos caminhões de terra vinha para aquele território. Quantos de tijolo, de saneamento básico, que era uma forma de controlar naquele pequeno território o investimento. Porque senão depois tem corrupção. Porque é uma empresa que licita, que ganha a licitação, que é uma grande empresa e que vai fazer saneamento básico para 37 mil pessoas em 17 áreas. Pode fazer corrupção na qualidade do investimento. Então, queria dizer de que o bem comum, a formação
das nossas organizações é criar também controle social, que é um exercício político. Por exemplo, quem de nós vai buscar o balancete econômico da prefeitura para ver o investimento no fim do ano sobre as prioridades? Nós não temos essa prática. ¿Quién va a buscar el balance, ¿no? al municipio a fin de año para ver en qué usó la plata? Nós devíamos ter esta prática. O controle sobre a Câmara de Vereadores, para ver quantos projetos de lei os vereadores passam para a coletividade. ¿Cuántos proyectos de ley los senadores realmente transmiten a la colectividad o los pasan, la gente no Ou se para entera que esa ley fue interesse aprobada? dos empresários. Então, como trabalhar este movimento? Porque aqui é o rompimento com a apatia política, que é gerar de novo uma democracia de base. E não, porque o nosso problema na democracia é a representatividade. Eu delego a minha representação. Não? Então, um segundo elemento que os documentos de igreja trazem é o compromisso com a humanização da vida. Pode olhar, todos os documentos falam deste compromisso de humanizar a vida. E humanizar a vida, o mundo, é recuperar de novo as relações pessoais e coletivas. No mundo urbano, as relações se massificam. Pode perceber que as igrejas pentecostais crescem porque elas estão lá no mundo dos excluídos. E como nasce a igreja pentecostal? Eu tenho uma grande relação com as igrejas pentecostais. Por quê? Eles começam dentro da sua casa e personaliza a pessoa de novo. Chama a pessoa pelo nome. Quem é sofrido e é acolhido pelo nome, busca um lado de afetividade, um vínculo. E nossas igrejas, muitas vezes os pobres, não chegam mais. E quando chegam, sempre utilizamos o direito canônico. Porque dissemos, não pode tomar a comunhão, não pode batizar. Quando os sacramentos são fonte de alimento aos cristãos, os sacramentos não podem ser impedimento à vida cristã. O sacramento é alimento. Então, temos nesse sentido, diríamos assim, quando as pessoas vão se achegar, passo a passo, devemos ser uma igreja de acolhimento, que acolhe a ovelha sofrida, que abraça. Jesus diz, deixa as 99 boas e busca aquela sofrida. Nós, muitas vezes, buscamos com direito canônico e fechamos a porta. Então, a humanização da vida é fundamental. Levar o cristão, no mundo secular, a recuperar o outro. Não, esse é um elemento de mudança de atitude. El otro, recuperar el otro. O compromisso com a justiça social. Todos os documentos, o fio do documento é justiça social. Justiça social podemos embasar continuamente nos escritos bíblicos e nos documentos, mas fundamentalmente nos escritos bíblicos. Chiara, que podemos ver depois no final, numa fala sua sobre a realidade social, ela diz que 4 frases do Evangelho bastaria para fazer uma grande revolução social. E a primeira frase, ela diz, buscar Deus em primeiro lugar, e o resto vem por acréscimo. E liga isso com a prática do Pai Nosso, Padre Nosso. Não? Então, o compromisso com a justiça social. E aqui creio que as nossas organizações sociais têm que buscar formas de ferramentas na sociedade civil. Na sociedade civil,
buscar assessoria, por exemplo, das universidades. Área da sociologia, área da antropologia, área da economia, área da ciência política. Porque nós precisamos ser ajudados para olhar a realidade, para construir a justiça social. Senão nossas ações são ingênuas, são ferramentas assistencialistas. Nossas ferramentas têm de construir a dignidade humana, empoderamento do mundo empobrecido. Aqui creio que a importância da metodologia, fazer com eles e não para eles. E muitas vezes nós fizemos para eles e não com eles. Desencadear processo com eles. É necessário o processo de inculturação. Eu trabalho com o mundo dos candomblés e de Umbanda, como se diz, as religiões afro. Trabajo con las religiones afro, candomblé sería. E continuamente vou aos cultos afro. Continuamente participa de cultos afro. E o que eu tenho aprendido no culto afro? ¿Y qué aprendió ahí? Recuperar a corporeidade, Recuperar la corporeidad. a oralidade. La oralidad. Porque há um mundo oral, com histórias orais. Se olharmos na América Latina, a problemática indígena é uma problemática, devemos entrar dentro dela. A problemática negra. São duas problemáticas em nosso continente que não conseguimos penetrar ainda num processo de enculturação para ajudá-los num processo de empoderamento. Então, nossas organizações. Depois, creio que devemos aprender nas organizações a trabalhar as relações de poder. Que um dia não sejamos mais nós a continuar com a organização, o instrumento. Devemos passar para a base os nossos instrumentos. E olhar um pouco São João Batista. São João dizia, é necessário que ele cresça e eu desapareça. E aqui creio que a mística para nós é tão importante. E aí dentro deste processo, a opção preferencial pelos pobres na igreja latino-americana é tão importante. A nossa inculturação no mundo empobrecido. A nossa presença no mundo empobrecido. Porque o mundo empobrecido nos provoca diariamente. O pobre nos provoca. O pobre nos coloca a caminho diariamente. O pobre não deixa a gente ficar numa relação de conforto. Eu habito numa área empobrecida. Tenho sempre a porta aberta e sempre um prato a mais na mesa, porque nunca como sozinho. Sempre vem alguém, olhando do ponto... Isso para mim é fundamental, porque trabalhar com os moradores de rua, que são os últimos dos últimos na vida de uma cidade, para mim faz parte hoje da minha vida, é inerente à minha vida, como padre. Porque quando eu rezava missa na catedral, saía da porta da catedral, tinha ali 50 pessoas que domingo não comeram. Como eu posso celebrar a Eucaristia e depois passar por ali e esses irmãos que não comeram nada durante o dia? Que senso tem a Eucaristia? Muitas vezes, nos santos padres, lá da patrística, dizem, se uma comunidade celebra a Eucaristia e não organiza os pobres para inserir socialmente, tem de se perguntar se aquela Eucaristia é válida. Está nos santos padres da igreja isto. Então, como que o pensamento social, os pobres, não é uma questão que... E aí quero entrar na última fala minha, dentro deste processo, porque nós do movimento temos uma riqueza, um dom de Chiara, que é Jesus crucificado e abandonado. Que é um ponto da nossa espiritualidade, um ponto-chave para criar a comunhão. Creio que aqui nós temos nas mãos um tesouro, porque Jesus abandonado
não é uma ideia mística. Jesus abandonado não é um ente perdido. Jesus abandonado, nós tocamos todos os dias. Jesus abandonado é histórico, é real, é concreto, é o empobrecido, é o excluído. Ali está o grito. Este grito de Jesus abandonado no nosso continente latino-americano, podemos aprofundar em todas as encíclicas e os documentos sociais e as assembleias, e construir uma teologia concreta sobre Jesus abandonado. Porque Jesus abandonado, para mim, nesses 32 anos de padres, é o elo que vai além da classe social, da luta social de classe. Jesus abandonado, se trabalharmos esta relação, que é, podemos colocar essa experiência de um rico com o pobre, e do pobre com o rico, e junto, numa reciprocidade, fazer uma experiência. Eu, quando trabalho com o mundo empreendedor, faço 2 dias de formação ao empreendedor que quer trabalhar conosco, na prática cotidiana concreta. Tu vem comigo habitar 2 dias em favela. Conversar com as mães, com as crianças, com os jovens, com a organização. Porque se o pobre é o mistério de Deus, o pobre, o empobrecido, João Paulo II dizia, é um sacramento. O pobre tem dentro os seus pecados também. O pobre não é santo. Nós temos de trabalhar também a conversão do empobrecido. Mas o empobrecido é o mistério de Deus. E quando o empreendedor toca o empobrecido, depois ele abre o seu bolso. E aí o dinheiro do empreendedor é bem-vindo aos projetos sociais. Porque sem dinheiro, nós também não fizemos transformação social. Nós necesitamos de captação de recursos. Cuando una persona, un emprendedor, se propone para trabajar con ellos, él lo invita a compartir 2 días y convivir con estas personas. Cuando el emprendedor social conoce y se encuentra con esta persona, es capaz de abrir el bolsillo, porque antes abrió el corazón, evidentemente. Me animo a decir Sí. eso. Y después, evidentemente, el dinero es bienvenido. Si no, no es bienvenido. El dinero sin conocer, o sea, a la persona. Porque a responsabilidade social do empreendedor tem de vir de dentro. Senão o empreendedor te dá X de dinheiro e isso agrega valor no seu produto comercial. Esta consciência tem de trabalhar com o mundo empreendedor, para não utilizar do mundo empobrecido, com pouco de dinheiro que dá, para depois colocar na sua empresa, sou empreendedor social, tenho responsabilidade social, mas não cambia a relação com o mundo empobrecido, e tem de cambiar a relação com seus trabalhadores, que produzem a sua riqueza. Então vejam que aqui nós temos uma chave, é Jesus abandonado. Porque o rico também tem um grito dentro da falta de sentido para a vida. E nós podemos apresentar Jesus abandonado numa visão moderna, contemporânea, à sociedade. Porque a sociedade tem um grito da falta de sentido para a vida. A juventude de classe média alta morre pela droga. A juventude empobrecida morre porque vende a droga. Então, como podemos trabalhar essa relação entre o jovem rico e o jovem pobre, num relacionamento do rompimento com a periferia? Creio que aqui Jesus abandonado é um elo entre o centro e a periferia. E nós temos como se diz, aprofundar essa teologia de Jesus abandonado. Jesus abandonado pode ser a minha dor de dente, mas nós não podemos instrumentalizar Jesus abandonado. Porque senão podemos instrumentalizar Jesus abandonado e dizer qualquer coisa é Jesus abandonado. Não, Jesus abandonado, segundo o que eu penso,
real, concreto, que me motiva nesse processo. E aqui creio que o carisma, na América Latina, se conseguir inculturar-se no mundo empobrecido, no mundo indígena, no mundo negro, pode trazer uma luz aos segmentos sociais de classe média, aos movimentos sociais, ao mundo rico, porque podemos transitar nessa relação, porque recuperamos a linguagem da amorosidade. E a linguagem da amorosidade é que faz a transformação social. Podemos falar ao rico de uma denúncia, porém amorosamente, profeticamente amorosa. Aqui está a força dos documentos da igreja, na sua linguagem, que não é uma linguagem ideologizada. Faz uma denúncia da amorosidade. É como Jesus, quando vai à casa de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz: devolverei a quarta parte do que eu roubei. E Jesus diz: agora entrou a salvação nesta casa. Jesus não dá a salvação de qualquer forma, passa pelo movimento de conversão, tanto quanto Jesus com os pobres utiliza aquela expressão: levanta-te e anda. Torna o pobre protagonista. Jesus não diz ao pobre: levanta-te e agarra no meu pescoço, ou levanta-te e eu te dou uma bengala. Diz: levanta-te e anda. Aqui creio que Jesus abandonado no mundo empobrecido tem um capital social enorme, porque Jesus abandonado pode nos ajudar a olhar o pobre não com prejuízo, pode nos ajudar a olhar o empobrecido com tantos saberes, com tanto capital social, com tanta cultura popular, com tanta religiosidade popular. E isso nos ajuda a olhar o pobre não como um coitadinho que precisa de mim. Na verdade, os pobres não precisam de nós. Nós assumimos uma relação com os empobrecidos por causa do grito de Jesus abandonado. É Jesus abandonado que nós assumimos nessa realidade dos projetos sociais nossos. Agora, como tornar isso uma mística? Aqui creio que está a contribuição que nós podemos dar à América Latina, uma mística que nasce de Jesus abandonado. Uma mística que nasce de Jesus abandonado e que podemos nos relacionar com o mundo ateu pelo caminho da justiça. Porque os ateus são cheios de vontade de justiça. Ali nos encontramos com ele. Com Jesus abandonado, fizemos o trabalho do ecumenismo, do macroecumenismo, de valorização do outro, de valorização dos credos. Jesus abandonado nos leva a criar parceria com quem pensa diferente de nós, sem ter medo. Jesus abandonado, que é o nosso ideal profundo, porque eu penso, o que sobra da nossa vida no final? Jesus abandonado. Se Jesus abandonado é o nosso esposo, nós temos facilidade de descentralizar. Se Jesus abandonado não é para nós o nosso esposo, nós somos atacados. Eu comando. Como fazer com que nossas obras sejam descentralizadas? Eu estou fazendo agora essa profunda experiência. Fizemos uma análise das nossas organizações e decidimos que eu deveria, ano passado, sair de todo o coordenamento central. E que o coordenamento agora seja assumido por novas equipes, com grupos, mesclado, empreendedor, profissionais liberais e liderança de base. Estou com, mas não tenho mais o coordenamento. Se não tenho Jesus abandonado, entro em depressão. Se temos Jesus abandonado, continua a nos trabalhar as relações de serviço.
Creio que para nós isso é fundamental. Então vejam como Jesus abandonado é uma possibilidade que temos de aprofundar teologicamente, biblicamente, nossa experiência de testemunho, porque ele pode ser uma luz para recuperar Deus amor na América Latina, para recuperar o rosto dos abandonados e excluídos hoje, para recuperar Jesus e meio, porque Jesus e meio, numa realidade empobrecida, nos leva ao bem comum. Jesus e meio nos leva a criar instrumento de subsidiar, empoderamento àquela comunidade, para que ela depois, com Jesus e meio, não na nossa linguagem focolarina, mas na linguagem da igreja, a ter um instrumento que vá à frente. Então, Jesus e meio pode ser uma realidade que nós podemos dar, não? Dentro do mundo político, dentro do mundo econômico. Creio que como nasceram as inundações. Agora, como fazer que nas inundações, de novo, a gente volta à encarnação dentro da realidade encarnada? Porque o mundo político perdeu a raiz da realidade empobrecida. Se destaca e vira burocrático. Aqui creio que nós que lideramos e que somos agentes profissionais, que entendemos de organização não governamental, que trabalhamos gestão com competência, que é fundamental, tudo o que tu dizias antes na tua fala, mas é fundamental que eu, como dirigente, não perca a relação com os pobres. Eu trabalhava com um grupo de freiras, de irmãs, de uma congregação, num colégio católico rico. E a irmã dizia, tu fala de pobre, de pobre, de pobre, eu sou uma burocrata que não tenho, como eu vou trabalhar com pobre? Eu trabalho com esta classe rica. E ela me provocou dizendo, me dê uma sugestão. Eu disse, sim, tu pega uma tarde da tua semana, basta uma tarde, e tu vai naquela favela que tem ali na frente do colégio. Se tu vai naquela favela, uma tarde por semana, tu podes começar a criar um projeto entre o teu colégio e o mundo empobrecido, um instrumento educativo, porque tu tem dinheiro, tem sabedoria. Agora, como consagrada, o teu pé tem de estar na realidade empobrecida, no seguimento radical a Jesus. Tu pode continuar no teu colégio. Com um empreendedor, agora faço essa experiência que ele disse, eu estou numa grande crise, porque entrei nesse universo contigo. Agora eu me pergunto, deixo tudo e venho morar no morro? Eu digo, não. Se tu queres, podes vir morar uma semana comigo. Mas o teu papel não é aqui. Papel, rolo. É lá dentro do mundo dos empreendedores. Tu tens de ser um fermento lá dentro, com teu pé aqui. Então vejam, e aí que depois começamos a trabalhar essa dimensão de Jesus abandonado. Na América Latina, há uma noite escura, que é a noite da injustiça. E Jesus abandonado é a chave, a luz dentro dessa noite. Por isso penso de que nós, no Carisma, temos esta boa notícia a ser trabalhada, dada, construída, possivelmente, a mostrar de que é possível, neste continente, repensar, a partir das nossas organizações, uma saída. Não? Queria trazer um pouco esta provocação que Jesus abandonado me faz todos os dias, porque para mim Jesus abandonado é o único sustento, alimento, me é diariamente. Por isso, eu todos os dias, quando me acordo, digo sempre que me faz bem para eu poder entrar na dinâmica do dia. Digo, primeira expressão, sei que tu vens me visitar. Se tu me vienes a visitar.
Me proponho a abrir-me à tua visita. Me propongo abrirme a tu visita. Segundo, Segundo. me proponho a te dar nome a todo o teu grito. Me propongo dar nombre a cada grito tuyo. Chiara nos ensinou a dar nome ao grito, não é verdade? Dizer, Jesus abandonado é o desemprego. Jesus abandonado é este empobrecido. Jesus abandonado é este mendigo. Jesus abandonado é este jovem, não? Depois, digo, se tu me vens a visitar com teu nome que eu te dou, me dê força do Espírito para que contigo construa a alegria da ressurreição. Então, creio que fazermos o exercício de Jesus abandonado diariamente nesta realidade, para nós, é um dom do carisma e de tornar o carisma. Por isso nós somos o continente azul. O continente azul não pode ficar numa visão mística. Nós, como continente azul, temos de construir e contribuir no movimento para que o movimento perceba esta nossa realidade, que é real, concreta. Porque quando Chiara veio a primeira vez, em 62, no Brasil, Chiara foi colocada numa casa super rica. E da janela da casa rica, no Nordeste, olhou a favela. No fim da tarde, Chiara disse, quero ir lá na favela. Chiara vai a esta favela, no fim da tarde. Se encontra com esta dimensão do crucificado e diz, ou essa realidade, a gente dá o ideal, ou eles têm outros ideais dos pobres. Ou damos o ideal, O le damos el ideal, ou outros darão outros ideais. otros le van a dar otros ideales. Depois ela disse, gostaria de que os focolares nascessem dentro desta realidade. Acho que recuperar a profecia de Chiara, para nós é fundamental. Porque no início da vida de Chiara, um pobre e um focolarino, era a profecia. Acho que o carisma da unidade para o nosso continente é recuperar Jesus abandonado nessa expressão. E aqui creio que nas nossas obras sociais, no nosso trabalho, essa mística é fundamental. Não perdermos a mística de Jesus abandonado. Queria trazer um pouco esta contribuição de alguns elementos, porque para mim Jesus abandonado ilumina toda esta realidade, não? E faz a gente trabalhar sobre as nossas fragilidades e confiar em Deus. Confiar em Deus não é uma coisa não é uma coisa superficial. Confiar para mim em Deus é materializar a esperança, voltando cotidianamente nesse comprometimento da construção do bem comum com nossas organizações, não? Trabalhar para mim essa realidade, cada dia sobre cada dia, requer continuamente, e creio que aqui Jesus abandonado faz todos os dias a gente se reapaixonar pelo outro. Não perdermos a paixão pelo humano. Não perdermos este encantamento pelo ser humano. Nós vivemos num tempo de desencantamento. É necessário o encantamento. Tem um livro em português, Esperança em Tempos de Desespero, de Albert Nolan, que é um teólogo do sul da África, do Cabo, um dominicano, que escreveu agora este pequeno livro sobre a sua experiência do apartheid, que é belíssimo, sobre esse sentido de como a gente vai avante, construindo essa esperança, né? Eu digo, nós temos isso em Jesus abandonado, em confiar em Jesus abandonado, fazer tudo, como se tudo dependesse de nós, com competência nas nossas gestões, mas colocar também nas mãos de Jesus abandonado, para que Ele nos ajude a prover as nossas perspectivas, porque a captação de recursos não cai do céu. Nós precisamos mexer com a estrutura da sociedade.
mexer com formas criativas, como falávamos, para fazer esse processo. Agora, creio que ele é uma chave, uma possibilidade, uma oportunidade, porque ele é a opção fundante da nossa vida, não? E podemos dar ao mundo essa possibilidade, a este continente, não? Termino aqui para dizer assim que sou uma pessoa encantada, apaixonada diariamente por esta realidade, por esta oportunidade, e porque viver neste continente todos os dias é voltar a fazer a aventura cristã. E a aventura cristã é a capacidade de nos deixarmos levar pelo Espírito. E o Espírito nos conduz a tantos lugares, sem ter medo. Porque o problema sempre é o medo. Rompe com o medo e faz a gente ir adiante, não? E gerando esse processo de comunhão. Falava um pouco com o Vicky, um pouco na hora da pausa, de que a importância dentro de tudo isso é a nossa paciência histórica. Paciência histórica não é passividade. Paciência histórica é a nossa capacidade de comunhão sem rompimento. Mas é necessário ir à frente. E é o nosso testemunho de grupo que faz a gente ir à frente e manter-se dentro do processo, não? Mas não numa linha do conforto, mas que sempre nos provoca continuamente Jesus abandonado, porque Ele é, todos os dias, é esse mistério. Contemplar esse mistério diariamente é extremamente dinâmico a nossa vida nesse processo, porque nos leva a criar todas essas redes de relações dentro da sociedade para recuperar no rosto do outro o rosto do ressuscitado. Obrigado. Son las 8. Este momento estaba pensado hasta las 8:30, ¿era? Sí. Si alguien quiere comentar algo o compartir algo, lo que en este momento, así, preguntar. Ahí. Gracias. Padre, sobre esto que usted acaba de decir, pienso de que lo que voy viendo, lo que me marca ya el tiempo, la edad que tengo, lo que voy viendo, la realidad es diferente. Digo que yo veo de que realmente, por ejemplo, me fijaba en lo que pasa en Brasil y cómo encaran la política, digamos, yo creo que ha caído demasiado bajo en la parte de la favela, han caído los pobres demasiado bajo, ya tomados por la droga y todo esto, y cómo también los políticos no sabían qué hacer con ellos y incluso se los ha llegado a ametrallar, con la permisividad de los mismos habitantes y de la comunidad. O sea que es como que a Jesús abandonado lo mataban a diario y a sabienda de la comunidad. ¿Entiende? Y veo también que hace mucho ya de que las malas políticas llevan precisamente a eso. Posiblemente nosotros no sepamos votar a nuestros gobiernos y caemos en errores continuos. Por ejemplo, le digo, en el año 1966, en San Miguel de Tucumán, o en Tucumán, la provincia, cerraron 11 ingenios azucareros que dejaron en la calle sin trabajo 300.000 obreros.
que fueron a formar las villas miserias de Buenos Aires, en busca de mejores horizontes. Y hoy eso también veo de que, no sé si han sido favorecidos, económicamente posiblemente, pero no espiritualmente, ni han tenido, digamos, ni han conseguido la dignidad con ello. ¿Me entienden? Y es así que si usted lo traslada a eso, a nivel mundial, nosotros, los latinoamericanos, muchos de los latinoamericanos vamos a buscar un mejor horizonte en Miami. Y hoy ve usted que Estados Unidos está poblado por una gran cantidad de personas latinoamericanas, que incluso están, digamos, favoreciendo al voto, ¿no es cierto? Y están construyendo un gobierno también ahí, favoreciendo a Obama en este caso. ¿Por qué? Porque le espera del voto latinoamericano. Siempre el pobre es como una migración hacia los grandes centros, a donde hay mejores posibilidades. ¿Qué buscamos? ¿A Dios? ¿O al poder económico, a estar mejor? Es eso. Um sociólogo português, Sousa Martins Boaventura, fala da reengenharia de repensarmos o Estado. E diz de que é necessário trabalhar nas brechas do Estado. Como se diz brecha? Las brechas. Trabajar sobre las brechas del Estado. Repensar Porque el Estado. se olharmos no processo macro, desesperamos. Porém, temos de olhar no micro, na relação micro-macro. Temos que olhar onde o poder está mais próximo das pessoas, é no poder local. Como trabalhamos o local e o global? E voltamos de novo a trabalhar no local. Eu creio que não temos resposta, mas temos de cuidar para que o sentimento do neoliberalismo não nos torne impotente de dizer nada podemos fazer. Porque o micro, trabalhar no micro, eu penso que no micro, no dia a dia deste trabalho, não podemos perder os pequenos passos que vão sendo dados na construção do processo. Celebrar esses pequenos passos, tornar visíveis esses pequenos passos nas nossas organizações. Por exemplo, se trabalhamos com criança, adolescente e jovem, nesse percurso de 6 a 24 anos, um menino que chega na universidade, porque ficou dentro das nossas organizações, como esse menino, que é um jovem adulto, digo agora, no morro onde eu habito, nesta periferia, 20 de dezembro próximo, um jovem se forma em medicina, um jovem negro, se forma em medicina, com uma média 9 semestralmente na universidade, tem um grande potencial. Foi gerada esta oportunidade. Agora, como este jovem pode se tornar um ícone diante do traficante, que também é um ícone? Un ícono, ¿no? Como mostrar en esos lugares un ícono de que es posible un futuro diferente. Agora, dentro disso, como trabalharmos no Estado com os técnicos? Porque dentro das estruturas do Estado, tem muitos técnicos com boa vontade, mas não sabe como fazer. Então, aqui acho que vem a importância do trabalho em rede. Nós agora, em relação à criança, principalmente aos adolescentes de periferia que praticam infração,
depois vão preso, na delegacia são torturados, e depois se perdem, depois voltam a ser preso, depois de novo, depois um dia comete um assassinato. Agora criamos uma rede entre o judiciário, a promotoria, técnicos do governo e sociedade civil para criar um protocolo. Quando este menino for pego pela polícia, imediatamente esta rede tem de ser acionada para ele não ser torturado na delegacia. É uma forma de construir por dentro dessas brechas, em rede, possibilidade, passo a passo. Que isso depois resulta. Temos agora no dia 19 de março, um encontro com o prefeito e com o governador para discutir esta problemática. Dissemos, o governador não prioriza, porque o governador disse, eu penso que deveríamos rebaixar a idade penal, a minoridade, de 18 para 16. É um absurdo, é inconstitucional. E depois, não podemos, porque depois baixamos para 16, depois baixamos para 14, e depois abrimos cárcere minoril para 12, quando deveríamos abrir escolas com qualidade. Então, é como repensar o sistema prisional, porque botamos um menino que faz um delito pequeno, um adolescente de 16 anos, não? Com um de 30 anos que tem uma prática de organização do crime. Este de 30 anos, que faz na prisão, torna este menino um militante do crime. Então é como discutir como se produziu este processo histórico criminal. Nós vivemos agora este movimento no nosso estado de Santa Catarina. 3 criminosos criaram na cadeia a estrutura criminal, por causa das condições da cadeia. E formaram um estatuto ligado à organização criminal maior. Tem, em 10 anos, 2.000 militantes. 1.000 militantes dentro das cadeias e 1.000 militantes fora. Agora, houve um processo de tortura nas prisões. E o mundo criminal deu um código ao traficante. Mata o policial ou põe fogo no ônibus. O traficante pegou um menino de menos de 18 anos, que tem dívida com ele, e disse, tu ou põe fogo no ônibus ou mato tua mãe, tua madre. O menino que faz? Põe fogo no ônibus. O debate que tivemos agora esta semana, com o ministro da Justiça, o governador. Agora, o que eu percebo é esta dificuldade de discutir como se produziu este menino, que é um produto da exclusão social. Eu acho que aqui está o nosso papel de organização não governamental, que temos os tentáculos dentro desta realidade, de dizer, calma, vamos discutir um pouco como é produzido. Há uma história, há um Estado que não se tornou presente. Abrir esta brecha de diálogo maior lá em cima, para que o governador comece a pensar numa priorização de políticas públicas. Acho que quando estabelecemos o contato do diálogo e com proposição, há uma possibilidade. Sem dúvida, é um trabalho extremamente desafiador, mas o caminho das redes é uma possibilidade de construirmos de novo uma proposta mais sistêmica de intervenção. Porque se não construirmos uma proposta mais sistêmica, não conseguimos mexer com as estruturas do Estado. E segundo o que eu penso, nós temos que mexer com as estruturas do Estado para gerar política pública, em função desta realidade, não? Agora, o que você diz é correto, é um desafio. Não sei
Agora, creio que nós temos de dar a nossa contrapartida enquanto estamos aqui no território, não? Não podemos não enfrentar o problema. Como enfrentar o problema? Com ferramentas, com possibilidades de descortinar, de desmistificar e de trazer uma possibilidade, uma oportunidade, para gerar uma oportunidade de vida. Porque essa juventude da periferia é cheia de energia, é cheia de vida, é cheia de potencial, estão sendo assassinados diariamente. Agora, como trazer essa realidade com exemplos, com projetos possíveis? Temos um projeto de desarmamento via os esportes radicais, que é o surf. E aí vem também para a gente... El surf como uma espécie de técnica para desarmar-los. Levar para a praia, para o mar, fazer surf, que é uma coisa atraente aos jovens da periferia, porque é um esporte bastante caro de um ponto de vista. A prancha, a tábua, as roupas, o ônibus, a comida, não, tudo tem de ser quantificado. Não é um esporte barato, baixo. Mas é um esporte que atrai esse rapaz que tem a pistola na mão. Então, esse trabalho leva a mostrar de que um jovem na cadeia custa para o Estado R$1.800 no Brasil. Um jovem no projeto social custa R$370. Então, é mais importante o investimento. Quando nós falamos a importância da gente construir custo e benefício e mensurar os dados, eu fazia com o diretor-geral da polícia, quanto custa um jovem armado para a polícia? Quanto custa um jovem desarmado para a polícia? Um jovem desarmado não custa nada. Agora, um jovem armado custa. Quantas vezes a polícia prende um rapaz da periferia durante o ano? 40 vezes. Polícia, arma, carro, gasolina, trabalho do policial, comida. Então, se o governo investe no projeto social preventivo, não precisa o trabalho repressivo. Agora, tem que fazer acontecer a prática concreta de que é possível desarmamento. Então, o desarmamento, olhando nessa dimensão custo e benefício, porque depois, quando vamos trabalhar com o Estado, temos de dizer, você investe, ou seus custos são tanto, porém não levam a nada. Aqui se investe pouco, e depois esse menino vai para a escola, quer trabalhar, sai do mundo do tráfico, cria possibilidade, porque um jovem que volta para dentro de casa, reconstrói a família. Um jovem no tráfico destrói a família inteira. A família se torna doente, com enormes problemas, não? Porque vai destruindo tudo. Porque o crack é um fenômeno terrível de dependência, que um rapaz que está viciado no crack mata uma outra pessoa por qualquer dinheiro, para obter dinheiro do crack, não? Não sei se acá é o mesmo, mas é como o Paco, que genera uma dependência tal que é capaz de matar com tal de volver a conseguir a droga ou o que lhe facilite a droga. Por isso eu penso que quando enfrentamos o Estado e discutimos com o Estado as nossas práticas de forma humilde, mostram de que há oportunidade e de que o Estado pode fazer inversão. Agora, temos de pressionar o Estado a um processo de investimento. Então, esse projeto da periferia, dos jovens com a questão do desarmamento, hoje está se tornando um projeto estatal. Porque creio que a questão é políticas de governo e políticas de Estado. Políticas de governo, os governos passam e se acabam. E nós devemos ajudar a construir políticas estatais orçamentadas. É um desafio
diariamente. Mas nós não podemos perder de vista esse desafio. Não sei, só na linha da contribuição, porque se olhamos sempre só o macro, desanimamos, não? Porque o problema é gigantesco. Agora, como vamos trabalhando por dentro, esta rede que vai se articulando, não? Nos nossos projetos. Primero que nada, muchas gracias. De verdad, fue muy pedagogo, ¿no? Señalándonos los pasos y lo que debiéramos hacer. Tal vez de repente reconocer un poco la flojera, de no ir a las encíclicas, de no tener este contacto más directo con lo que dicen los obispos. Se nos ha olvidado mucho lo que se trató en Medellín, también en Puebla, la opción preferencial por la pobreza. Primero un mea culpa frente a eso. De verdad, cuando se habla de humanizar, el verbo se hizo carne, está la palabra. Nosotros, los que estamos acá, tenemos una vocación social, que buscamos el bien común, trabajar por el bien común, trabajar para los demás. A veces nuestra opción se confunde un poco con el sentimentalismo, porque vemos muchos horrores y como seres humanos muchas veces nos compadecemos. Pongo el ejemplo en Chile con la Teletón, que son 24 horas de amor, donde todo el mundo y los más pobres son los que dan más dinero para la Teletón, por decir, o para el terremoto. Los jóvenes se movieron, hicieron bastantes actividades solidarias, pero fue el momento. Ahora, este Jesús sufriente que lo vemos en los niños, en los jóvenes, en los desposeídos, nosotros podemos decir, sí, tenemos una opción de vida. Yo siento que damos trunco porque las estructuras del Estado, la estructura del mundo político no nos permite ir como permeando o ir reflexionando o ir empoderándonos de esas realidades. Se señalaba, por ejemplo, en Chile el aumento de cárceles porque delincuencia de niños menores, 12, 13 años, entonces también los vamos a recluir, pero no hay políticas de prevención. Entonces, por ejemplo, en Chile se creó desde el Estado el programa Chile Crece Contigo, que era de apoyo para los centros vulnerables de niñas, adolescentes de embarazo, para la no reproducción del cordón de pobreza, y sin embargo viene otro gobierno y lo saca. Entonces nosotros ponemos fuerza, ponemos toda nuestra convicción, pero ¿cómo poder hacer en el cual seamos el tú a tú y podamos interlocutar? Porque se escucha lo que usted dice, de verdad que me da como mucho brío, me da mucha energía. El desafío es grande, pero ¿cómo podemos hacer? De verdad, porque se lo digo que para mí me ha sido difícil, llevo muchos años en proyectos y trabajando en vulnerabilidad social y también por mi opción preferencial por la pobreza. ¿Qué me puede decir cómo hacer? Eu penso que o importante nesse processo e na vida inteira, por isso a mística ela é importante na nossa vida, porque a mística não deixa a gente naturalizar essa realidade. Acho que aqui está um papel importante da mística na nossa vida. Um tempo diário para a mística, leitura orante bíblica.
contato direto com Ele. Creio que é fundamental, porque senão nós nos perdemos e fracassamos interiormente, porque são tantos problemas diariamente que enfrentamos, não? Eu digo isso pessoalmente. Se eu não acordo cedo, cedo como se diz, temprano, para fazer a meditação, depois fazer a celebração da missa 6h30 todos os dias, com 10 senhoras que me vêm todos os dias a celebrar comigo, 10 madres. Todos os dias, esse pequeno grupo, celebramos. Depois, se não tenho este tempo inicial durante todo o dia, tenho dificuldade de estar pronto, viver o momento presente, fazer-se um com cada um, não? Creio que queria trazer esta dimensão da importância da mística pessoal. Agora, só a mística pessoal não basta. É necessário um grupo com quem compartilhamos. Um grupo que podemos partilhar a nossa experiência mística, partilhar a nossa vida, partilhar os nossos problemas, partilhar as formas que vivemos. Digo, de um trabalho mais específico, como pessoa, como grupo. Depois, dentro das nossas organizações, que trabalham no mundo laico, não? No mundo com tanta gente, que às vezes não tem a nossa opção de vida. Devemos criar espaços para refletir e trabalhar o cuidado com as pessoas que cuidam de outras pessoas. Então, eu penso que nisso que tu me dizes, o importante, se olharmos na pessoa de Jesus, Jesus estava na Galileia, não? Dentro desta realidade. Mas Jesus continuamente ia para o deserto, com seu pequeno grupo, para fazer um momento forte de orante, de encontro, de intimidade com o Pai. Creio que aqui é importante, como que fizemos esses momentos também dentro das nossas organizações, de retirar-se um pouco em determinados momentos, para ajudar a cultivar essa dimensão do que me move diariamente a esse trabalho, não? Se olharmos em Jesus, passava continuamente pela Samaria, que era o encontro com os diferentes. Se olharmos em Jesus, foi a Jerusalém para o processo da denúncia, morreu na cruz, não? Depois, a ressurreição. Então, penso que Jesus é um pouco um modelo para nós, na prática diária, de caminho de vida, para não perdermos esta dimensão do trabalho na prática do cotidiano com o mundo empobrecido. Porque o mundo empobrecido, o pobre, precisa também entrar num caminho de mudança de atitude. Porque também ele é extremamente consumista. Também tem de se converter com outros valores. Porque o nosso trabalho social não pode tornar o pobre um outro rico avarento. Tem de construir uma pessoa com valores. Tem de construir uma pessoa que se constrói com a juventude, por exemplo. Este jovem universitário me procurou há 20 dias e disse antes que eu inicie minha vida de medicina, quero dar 1 ano da minha vida num lugar bem pobre do Brasil, me ajude a pensar onde eu posso ir, a trabalhar. Então, a formação para este jovem foi importante, dos valores, de se tornar um médico que depois tenha valor. Creio que o processo formativo com o qual trabalhamos, por isso trabalhamos missão, trabalhamos visão, a importância dos valores, não? Agora, dentro desse processo é uma contínua labuta diária, não é uma... Agora, fazer essa labuta diária com um pequeno grupo, quando temos um pequeno grupo que compartilha o carisma de ter Jesus em meio, creio que aqui há uma sustentabilidade bastante grande, não? De não desanimar no processo do caminho.
porque se compartilha um pouco o coração, a alma, para poder ir avante no processo. Eu te diria um pouco da minha experiência, um pouco essa, não? Porque compartilho com o mundo dos pobres, mas depois temos de ter um grupo com quem compartilhamos um pouco mais a própria vida, a palavra nesse sentido, que alimenta, porque a palavra tem de ser um pouco a centralidade da nossa vida, não? Porque a palavra tem de se tornar também na nossa vida carne na carne e nos desafia diariamente. Porque diremos assim, na minha experiência de periferia com o mundo do narcotráfico, teve momentos já dificílimos em que o narco tentou organizar um pouco minha eliminação real, de matar-me. Agora, não posso desanimar frente a isso. É como que sigo avante, criando estruturas, articulando, sendo mais prudente em outros momentos, como me relaciono, como dialogo, como tenho tolerância, não? Mas, não sei se um dia não buscamos, dentro desse processo, o fim de Jesus. Mas, se nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, pode ser que um dia seremos tolhidos como Jesus. Então, creio que acho que às vezes o problema nosso é um pouco o cálculo, não? É um pouco o cálculo de Ananias e Safira. Ananias e Safira disseram, é belíssimo aquele grupo, mas não vamos dar tudo, uma parte, porque não soubemos onde vai dar aquele grupo de cristãos, e guardar uma parte para si. Acho que nós, que somos cristãos, vamos passo a passo, aprendendo a fazer esse processo, não de possibilidade, de câmbio, porque também passamos por noite escura. Aqui creio que para nós que trabalhamos em projetos sociais, importante a leitura dos santos. A mim me anima tantíssimo São João da Cruz, porque São João da Cruz é o santo da noite. Tenho o hábito de ler, de 2 em 2 meses, a vida de um santo. Tenho lido um pouco fortemente Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá ficou 37 anos na escuridão, em que chega um ponto que diz, a Eucaristia, tu não estás ali, não é verdade. Porque se tu estás ali, por que me abandonaste? Mas seguem trabalhando, seguem continuando. Creio que a nossa vida nesse segmento, quando chega a noite, temos de viver a noite. São João, nesse sentido, é belo, não? Porque São João, ele escuta as batidas do coração de Jesus na Quinta-feira Santa. Angústia, não? Depois, diz que São João estava ao pé da cruz com Maria. Depois diz que São João foi correndo com Pedro ao sepulcro. Aqui tem uma chave para nós também no caminho social, que significa este tempo místico de escuta da relação com Deus, não? Depois, esse pôr-se de pé diante da cruz, porque diante da cruz temos de estar de pé. Diante da cruz, muitas vezes estamos só, mas temos de estar de pé, mas temos também de olhar as pequenas ressurreições que vão acontecendo diariamente no nosso trabalho, na nossa vida, que são pequenas, mas que são importantes, porque são ressurreições. Não, como que o Evangelho nos dá muita dinâmica de viver esse processo da noite. Viver a noite não é fácil, cotidianamente. Agora, nós temos de entender que no continente latino-americano nós vivemos uma noite. A noite que tu dizias que é esta noite da corrupção, da injustiça, do desmando dos governos. É uma noite. Esta noite escura. E Chiara fala da noite cultural, que é tão importante para nós nos aproximarmos desses
escritos de Chiara quando ela fala sobre a noite cultural, não? Maria Zambrano, que é uma filósofa, fala da noite da civilização. A noite é um aspecto que ultimamente está vindo sobre o processo da civilização. Agora, os santos diziam, minha noite não é noite, minha noite tem luz. Nós poderíamos dizer, nossa noite latino-americana tem luz. A luz da nossa noite é Jesus abandonado. Agora, viver isto na carne é um desafio, porque necessitamos continuamente de um processo de entreajuda, não? E de humildade contínua, de despojamento, de voltar, de se autocriticar, porque precisamos, como fizemos hoje à tarde, tão importante fazer autocrítica sobre os nossos projetos, para ir à frente, dar um passo a mais. E às vezes para nós a crítica é tão difícil, porque a gente diz, dei tudo, agora tu vem, me critica, me corta tudo. Se olharmos, a crítica nos ajuda a dar um passo à frente no processo do nosso caminho, não? Então creio que aqui a mística tem um papel muito importante. Não sei se te respondi, mas não buscamos resposta. No sé si alguien más, porque ya tenemos medio, no sé, ya es mucho. Uno seguiría un buen rato, pero me parece que antes de ir a comer, vamos a cortar un poquito. De todas maneras, podemos seguir aprovechando todas estas cosas que nos surgieron, las podemos seguir compartiendo o aprovechando, ¿no? Está todo grabado, todo lo que estamos viviendo lo estamos grabando minuto a minuto para poderlo compartir después. Agradecemos y nos seguimos acompañando, entonces. Eu agradeço. Muito obrigado pela disponibilidade desse momento que construímos junto de Jesus e meio, né? Muchas gracias, ¿no? Realmente un lindo momento. Después pensábamos, no sé, una posibilidad, decía, propuesta, ¿no? Con la gente que ustedes trabajan, por ejemplo, una charla como esta podría ser linda, capaz traducida, no sé, pero un día de retiro, un día de verde que ustedes hagan, no sé qué momentos de formación tengan, ¿no? En sus organizaciones, pero propuesta, ¿no? Pero una cosa sí la pueden compartir y ustedes que la vivieron, digamos, después pueden también generar un diálogo ahí, no sé, es una posibilidad. Pero la idea es siempre tener este encuentro como para brindarle en la medida de lo posible cosas que les resulten útiles, ¿no? En sus trabajos. No podíamos invitar a todos de sus organizaciones, pero al menos si ustedes están, capaz que, porque realmente da para muchísimo más, ¿no? También como reflexión y son temas que aquí abrimos, pero después, sí. Digo que me encantaría que una vez que lo compaginen al video, sus palabras, digamos, sean debidamente traducidas al español para que, digamos, capaz que lo podamos comprar al disco, al compact y también pasarlo, digamos, en nuestras comunidades. Y bueno, sería maravilloso realmente eso, ¿no? Perfecto. Yo lo único que tendría que agregar serían los horarios digamos, para ver cómo seguir, ¿no? Ahora estaría la cena a las 9. Pizza, entonces, bueno. Y después, los que quieran, realmente súper libre, o disfrutan de la noche de José Cepaz, o aquí tenemos... No, del parque, digo, ¿no? Del parque del Centro Mariápoli, no salgan, por favor. Aquí tenemos, vamos a proyectar este documental que le decíamos, que una cosita más, o sea, es fuerte, pero es lindo, digamos, es más tranquilo, digamos. Y después, pero dura poquito, son como 40 minutos. Sí. Después el Hombre Araña, después el alternativo.
No, eso después de cena. Normalmente a las 9 se cena y a las 10 empezaría. Son 40 minutos. Lo elegimos cortito también para... Y si no, mañana a las 8, misa con el padre Wilson. Y después el desayuno, libre, ¿no? Obviamente. O sea, y... No, pero ayuno eucarístico. No queríamos... Para empezar juntos este momento de la mística común y comunitaria. Claro. Después, y a las 9 empezamos acá, digamos, el trabajo. Y 8:30. Entre las 8:30 y las 9, ¿verdad? Sí, 8:30, después puede empezar 9:30 acá. Veamos cómo se va dando la cosa, digamos, ¿no? También, o sea. Pero 8 misa, 8:30 desayuno. ¿Te avisamos, no? Sí. El desayuno. Después le decimos. Oh, oh. Misa, desayuno, sala. Ya, exactamente. Eso. Me encantó. Ok, muchas gracias. Mañana todos los días. A la tarde. sábado, até domingo.